Olá, tudo bem? Eu sou o Reverendo Paulo, né? E te dou as boas-vindas a esse canal. Nós estamos aí estudando, né, um novo nome para que não continue sendo o canal do Reverendo Paulo, o canal do Paulo Sandra, mas que seja algo realmente de todos nós, né? E eu tenho feito uma série de vídeos, melhor dizendo, eu já fiz dois, né, para falar da questão da economia, da questão do dinheiro e tudo mais. Mas eu vou dar uma parada nessa série, né, aguardando mais comentários para que realmente possamos dialogar a respeito desse assunto, né? Tem bastante coisa para falar, mas eu quero dialogar com você. E aí tem havido uma cobrança bastante grande. E reverendo, por que você não fala em relação à espiritualidade e tudo mais? Eu disse, inclusive, nesses dois vídeos, que economia, sociedade, política, tem tudo a ver com o evangelho, tem tudo a ver com uma espiritualidade. Mas eu vou tentar fazer aí algumas pílulas a respeito de espiritualidade, é, como tem sido solicitado, tá? Vamos usar o Evangelho, vamos falar do Evangelho, vamos citar o Evangelho às vezes, mas nem sempre, tá? A espiritualidade, ela está no mundo, né? Ela faz parte do mundo. Espiritualidade é uma questão simbólica, tá? Por quê? Porque nós somos animais simbólicos, né? Símbolo é uma oposição a simbólico, é uma oposição a demoníaco. Porque símbolo é aquilo que une e demoníaco é aquilo que separa, que desune. Então tudo é uma questão simbólica. E eu não posso deixar de falar novamente nessa questão de economia, por exemplo, tá? Que é um dogma para nós. Tá? A economia, da forma que ela funciona, o capital, tudo mais, são dogmas para nós. Não acredita? São dogmas. Né? Hoje, num mundo tão aparentemente secularizado e tudo mais, nós estamos vendo radicalismos fundamentalistas, né? Tanto do lado evangélico, protestante, como do católico, né? Não que todos sejam, nós temos líderes fantásticos, tanto dentro do catolicismo romano, quanto do protestantismo, quanto do pentecostalismo, né? Assim, mas temos aí toda essa corrente que parte para um fundamentalismo, um dogmatismo e tudo mais, mas eu queria falar especificamente para você hoje sobre a questão do dogma. O que é o dogma? Né? E para falar sobre o dogma, eu não vou usar as escrituras. Eu vou citar uma parábola budista. Siddhartha Gautama, para falar do dogma, ele usa uma história. O Buda, né, o Buda Shakyamuni, ele também usa parábolas. E essa parábola é particularmente interessante. Ela conta o seguinte: um viajante, né, um peregrino, durante a sua jornada, ele chega à beira de um rio caudaloso, muito largo, né? E no lugar, né, na margem que ele estava, era um lugar escuro, aparentemente perigoso, de difícil viagem continuar por aquela margem do rio. Enquanto do outro lado era mais claro, mais aberto, tinha uma boa estrada, né, onde ele poderia seguir com mais segurança, foi a impressão que ele teve. E aí, então ele pensou, eu vou cruzar o rio e vou continuar a minha jornada, né, a minha caminhada, a minha viagem pelo outro lado. Mas como atravessar esse rio? É um rio muito largo, águas rápidas, e eu não vou conseguir nadar até outra margem. Então, para isso, ele construiu uma jangada. Cortou árvores, amarrou seus troncos e construiu, né, uma robusta jangada para continuar sua viagem, para cruzar o rio e de lá continuar sua viagem. Ele conseguiu isso, né, fez uma vara e com essa vara ele conseguiu impulsionar a sua jangada, né, cruzando o rio, chegando até o outro lado. Chegando do outro lado, pronto para, já com seus pertences já em mãos, tudo ajeitado, pronto para continuar a jornada, ele olhou para a jangada. E ele pensou, pode ser que um dia eu me depare com uma situação como esta.
E a solução dele foi continuar o caminho carregando aquela pesada jangada. Esses são dogmas. Talvez, em determinado momento, eles fizeram sentido. Né? Fizeram sentido na nossa vida, fizeram sentido na sociedade, naquela determinada religião, naquele determinado povo, naquela determinada comunidade. Só que ele perde, né? Ele vai, assim, feita aquela travessia, ele passa a não fazer mais sentido. Né? Tratam-se nada mais de pesos que são colocados nas costas das pessoas, nas suas costas, nas costas das pessoas. Né? Eles não são mais necessários, são coisas que nos atrasam, são coisas que nos sobrecarregam e nos impedem de ver, nos impedem de entender as novas realidades, as novas possibilidades que se abrem, né, à nossa frente. Então esses são os dogmas. Né? Vamos refletir sobre isso. Né? Realmente é necessário determinada posição, continua sendo necessária? Não tem jeito, eu sempre tenho que ir para esse lado. Eu não planejei exatamente o que eu ia falar, mas, por exemplo, sem dúvida, né, o capitalismo, esta ideia toda de competição, foi muito importante. Houveram grandes avanços. Né? Infelizmente, nós temos que dizer até que a questão da guerra, né, teve o seu valor, digamos assim, tá? Na evolução tecnológica. Né? Por exemplo, hoje eu estou falando com você graças à Guerra Fria. Sim, porque a tecnologia que nós estamos usando para conversar agora é produto da Guerra Fria. Né? Essa rede de computadores que foi criada, né, esse protocolo IP, Internet Protocol, foi criado como um mecanismo militar, né, durante a Guerra Fria. Era a ARPANET. Qual que era o problema naquela época? O problema era o seguinte, né, nos Estados Unidos haviam silos de mísseis e eles tinham a preocupação de conseguir lançar uma retaliação ou um ataque, ataques, né? E até então a comunicação era feita linearmente. O que acontece numa comunicação linear se uma bomba, se alguma coisa, uma ocorrência ali, corta esta linha, corta essa comunicação, ela não acontece. Tá? Então, bolou-se uma forma de interligar todas por várias formas e fazer o roteamento. Então, esse pacote sai daqui com informação e ele é direcionado por um roteamento. Se esse roteamento não der certo, ele vai e ele toma um outro caminho, ele toma atalhos, faz roteamento. Tá? Essa é a base. Daí para frente tem muita coisa. Né? É uma coisa bastante interessante. Sou profissional da área também. Né? Mas, enfim, não era para ficar explicando sobre a internet. Era só dizer que os avanços foram importantes. Né? Agora, por causa disso, quer dizer que nós temos que continuar com a mentalidade de guerra? Por causa dos avanços que a guerra, infelizmente, né? Infelizmente, a guerra, tá? Não os avanços. Por causa que a guerra, os esforços de guerra, as pesquisas de guerra nos proporcionaram grandes avanços tecnológicos, científicos, na medicina, etc, etc. Então, quer dizer que as guerras têm que continuar? Sem guerra não teremos? É isso? Então queremos que continuem as guerras? Não. Não. Eu acredito que as pessoas, né, o ser humano, ele pode ir além disso, evoluir além disso. Da mesma forma, o capital foi importante, a competição entre as pessoas para criarem melhores coisas, melhores tecnologias, melhores avanços, melhores remédios, melhores formas de produção, tudo isso foi importante? Sim, foi importante. Mas, da mesma forma, eu pergunto, se precisa continuar havendo guerra para continuar havendo avanço? Então, precisa continuar havendo essa competição, esta competição para a morte,
essa competição que cria escassez, como eu sempre digo, essa mesma economia de escassez, ela precisa continuar existindo, esse relacionamento competitivo entre as pessoas, onde nos Estados Unidos, por exemplo, você tem a sociedade separada em winners e losers, ou seja, vencedores e perdedores, e aos perdedores a morte. É esse tipo de sociedade que nós queremos que continue, e são dogmas que foram colocados para nós. Dogmas que foram inseridos entre nós e que parece que não existe possibilidade se não for dessa forma. Mas será que é isto? Que agora sim vamos retomar o Evangelho? Essa é a proposta de Jesus? Jesus disse que você vai ganhar o reino, que você será escolhido. Escolhido, não, você precisa merecer, você precisa fazer por merecer, você precisa ganhar. É isso que ele disse? Ou ele disse, a paz seja convosco, assim como o Pai me deu a paz, eu a dou a vocês, né? O Evangelho diz que a salvação é o quê? É prêmio atrás do qual nós temos que correr atrás, subindo uns sobre os outros para alcançar, ou o Evangelho diz que a salvação é graça, é dom gratuito, dado de graça, dado a todos por Deus. Jesus veio morrer por alguns, Jesus é Deus, Deus feito homem, feito pessoa, para que alguns alcancem a salvação, ou é para que toda a humanidade, para que toda a criação, para que todo o mundo seja salvo. E aí, para poder explicar isso, eu gosto muito de um poema, né, de nosso saudoso Rubem Alves. Não vou citar o poema inteiro, mas um pedacinho, fazer um pequeno resumo dele, que ele diz assim que espiritual é o jardineiro que cuida do jardim. É o cozinheiro, a cozinheira que faz a comida. É a mãe, é o pai que cria o filho. É o artista, é a artista que faz o quadro. É o professor, é a professora que ensina. Enfim, a criatividade quer se fazer sensível. E quando isso acontece, eis a beleza. Então, nós não podemos construir uma outra sociedade, uma sociedade voltada ao amor, voltada à construção de algo pela vida, para a vida de todos, para a preservação da vida de todos, para a preservação da vida no planeta, para a preservação do planeta, da vida no planeta, como um todo. Sem esta loucura, né, de estarmos correndo atrás o tempo todo. Estarmos correndo atrás, buscando cada vez mais, porque aí nós temos novamente o Evangelho. Um homem conseguiu ter uma safra incrível, enorme, e aí à noite ele está lá fazendo os planos dele, dizendo: descansa minha alma, você tem muitos bens, vou destruir meus celeiros, construir novos para guardar toda esta safra, estou tranquilo. E Jesus diz: louco, ainda esta noite sua vida lhe será exigida, ou seja, ele vai morrer, e o que ele vai fazer com tudo isso? Também está dito: acumulei tesouros nos céus, onde os ladrões não roubam, a ferrugem não corrói e a traça não come. Então, será que já não estamos próximos? Nós já não temos condições de dar mais um passo evolucionário? Quebrar esse dogma, quebrar este paradigma, né? Mudar esse paradigma, melhor dizendo, mudar esse paradigma, largar esta jangada para trás tão pesada. Tá? Hoje essa jangada está se mostrando muito pesada, porque estamos assim, se nós acreditarmos nesse dogma, nós temos que escolher entre vidas ou economia.
Nós temos que escolher entre vidas ou gastar mais dinheiro que pode não ser necessário com respiradores, entre vidas e empregos. Por que não pode ser vidas e empregos? Por que não pode ser respiradores? Por que não pode? Por que o dinheiro tem que ser a medida e não a vida? Olha o peso deste dogma que nós carregamos. Vamos nos livrar desse peso. Vamos nos livrar desse peso, lembrando que a oração que nosso Senhor nos ensinou começa com Pai Nosso. Pai Nosso, Pai de todos. Está onde? Nos céus. Santificado seja o quê? O teu nome. Venha a nós o quê? O teu reino. É o teu reino, o reino de Deus, venha a nós. Nós não somos, nós não vamos ao reino de Deus, mas é o reino de Deus que vem a nós. Seja feita o quê? A tua vontade, na terra, como é feita no céu. Santificado seja o quê? O nome dele. Não é? Dai o quê? O pão nosso de cada dia. De cada dia. Não dá-me pão para que eu possa acumular por 200 anos, por 300 anos. Para que eu possa ter pão para comer por 50 gerações, 1000 gerações. Não, cada dia. E perdoa os nossos pecados. Perdoa os nossos pecados. E nos livra da morte. Porque teu é o reino, o poder e a glória. Deus os abençoe.